Bem-vindos. Entrem, entrem, por favor. Venham aqui à portaria e façam um registro de visitantes. Esta sala, quando a irmã White vivia, era o quarto da senhora McIntyre, ajudante da casa que trabalhou com a senhora White durante 30 anos e que a chamava de mamãe. Era enfermeira, acompanhante da irmã White nas viagens e protegia a irmã White do assédio dos visitantes casuais. Se alguém precisava de uma entrevista para falar com a senhora White, ou mesmo um líder da igreja, ou até mesmo seus netos, todos tinham dificuldades, pois tinham de passar primeiro por essa secretária. Neste balcão temos as credenciais da senhora White. Após a morte de seu esposo, Tiago, ela recebia um salário da Associação Geral de $14,50. Ela não foi ordenada pela igreja. Ela não queria ser ordenada. E assim, quando recebeu sua credencial, eles riscaram a palavra ordenado. Ao lado está a certidão de casamento dela com Tiago White, que aconteceu em 1846, em Portland, Maine. E ao lado, o atestado de óbito, certidão do funeral realizado nesta propriedade. Aqui está uma foto da família. Foi tirada em Elmshaven, 2 anos antes de sua morte. Ela está no centro. Este é o seu filho William, e ela o chamava de Willie. Ele se casou 2 vezes. A primeira esposa morreu de tuberculose em 1891. Estas 2 moças são filhas dela. Quando esta foto foi tirada, ambas eram casadas e os maridos estão juntos. E as criancinhas da foto são filhas dessa mulher. Esta pequena ainda vive, é Edmey, que tem 95 anos de idade. Ela é bisneta da irmã White. Willie permaneceu viúvo durante 5 anos e meio e casou-se com Maylie, uma senhora australiana. Tiveram 5 filhos e 4 deles estão nesta foto. Este é Arthur, que cuidou dos interesses da senhora White em Washington durante muitos anos. Ele escreveu estes livros sobre a senhora White. Esta foto mostra as secretárias da irmã White e o pessoal da casa. Ela possuía secretários, homens e mulheres, e empregava 3 senhoras que viviam com ela aqui nesta casa. Este era o quarto de uma delas. O trabalho das secretárias era feito no prédio atrás deste. Os homens eram ministros ordenados e moravam no andar de cima com suas famílias. Era um local bem cheio de gente. Esta foto mostra como era Elmshaven quando a senhora White comprou a propriedade, bem diferente de hoje, pois ela construiu mais, ampliando o prédio. Muitas árvores desta foto cresceram e morreram, mas ainda podemos identificar este lugar. Quando a senhora White viveu aqui, após encontrar esta propriedade, convenceu um membro de uma de nossas instituições médicas da Califórnia a começar um trabalho de saúde. Willie era dono da propriedade onde está o Hospital Santa Helena. Robert possuía esta terra, onde está a casa de Ellen G. White. Este Robert era oficial de uma das estradas de ferro aqui na América e construiu esta casa para viver aqui como aposentado e para ficar aqui nas suas férias. Quando chegou o tempo de se aposentar, seus filhos insistiram em que ele morasse em São Francisco e que vendesse esta propriedade. E foi o que ele fez. Atrás de nós está esta coleção de livros. A senhora White escreveu 66 livros, mas no seu testamento ela deixou aos depositários de seus escritos a liberdade de extrair partes de quaisquer materiais sobre algum assunto e publicar novos livros. Hoje temos em inglês 105 títulos dela
e muitos já foram traduzidos para outros idiomas, cerca de 150 línguas. Ela é reconhecida como a escritora com mais obras publicadas ao redor do mundo. Neste aposento, a senhora White recebia visitantes e aconselhava os líderes da igreja. As portas eram fechadas e a sala se tornava à prova de som. Líderes vinham de todas as partes da América para falar com ela aqui. A senhora White esteve na Austrália de 1891 a 1900. Em 1900, ela sentiu ser importante regressar à América. Coisas estavam acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia que exigiam a atenção dela aqui. Assim, em agosto de 1900, ela colocou sua casa à venda, que foi comprada imediatamente por alguém. Willie havia comprado sua casa no outro lado da rua, ofereceu-a e foi vendida também em poucos dias. No fim de agosto de 1900, 15 pessoas embarcaram num navio em Sydney, Austrália, e vieram durante 23 dias rumo à América. Durante todo aquele tempo no oceano, a senhora White se preocupou sobre onde deveria morar na América quando retornasse. Como em todas as coisas, ela lançou o problema diante de Deus e pediu que ele decidisse. Na última noite a bordo, antes de aportar na Baía de São Francisco, o Senhor lhe deu um sonho no qual disse: "Não fique com medo. Eu já preparei um porto onde você poderá ter paz e descanso." Porém, o Senhor não lhe disse onde era o lugar. Desceram em São Francisco na quinta-feira e não procuraram casa até na segunda-feira pela manhã. Então começaram a procurar em Auckland, do lado da Baía de São Francisco. Procuraram de segunda a quarta-feira e não acharam nada. Na quarta-feira, à tarde, a senhora White estava muito cansada. Willie lhe disse: "Mãe, por que você não vai para Santa Helena, para o Retiro da Saúde? Temos amigos lá e é muito tranquilo. Eu vou continuar a busca." E foi o que ela fez. Uma semana após aportar em São Francisco, ela estava aqui. E naquela tarde, à hora do jantar, ela mencionou a um amigo que estava procurando um lar. E o amigo disse: "Há um lar logo abaixo na colina à venda que poderia preencher as suas necessidades. Por que não vai olhar?" Na manhã seguinte, ela tomou emprestada a carruagem do hospital e desceu a colina. Olhou ao redor e pensou: "Esta casa pode preencher as minhas necessidades." Mas não havia ninguém na casa. Assim, ela voltou domingo cedo de manhã e descobriu tudo o que tinha aqui. Esta casa e outra casa do outro lado da cerca. Havia 70 acres de terra para cultivar. Um grande galpão, um celeiro com todos os tipos de implementos agrícolas. 2 cavalos, uma vaca, galinhas e no pomar 2.000 pés de ameixas. E tudo por apenas $5.000, que incluía toda a mobília da casa. Tudo por apenas $5.000. Em cima da lareira estão os livros que a senhora White publicou enquanto viveu aqui. São 9 volumes. Este era o seu trabalho: ler muito, escrever muito, editar muito e publicar muito. Dentro da casa, há mobília original, usada por Ellen G. White quando vivia aqui. A casa estava completamente mobiliada. E ela se sentia feliz em morar aqui e tinha certeza de que o Senhor havia acolhido e preparado um lugar para ela. Não havia eletricidade na casa. A eletricidade chegou aqui em 1913, 2 anos antes dela morrer. Eletricistas colocaram os fios e as luminárias neste lugar. E ela amava a eletricidade. Antes costumava ir dormir com os pássaros, logo que escurecia. Agora podia trabalhar até mais tarde.
Na casa, há peças de mobília original. Estas 3 peças estavam aqui quando ela comprou a casa. Esta cadeira de balanço estava aqui e este candeeiro estava aqui quando ela comprou a propriedade também. Este aposento era usado para receber visitantes, para aconselhar líderes da igreja. Aqui também se realizava o culto 2 vezes ao dia. Durante a semana, o culto nunca durava mais do que 10 minutos. A senhora White escolhia um hino do hinário, e este era o hinário do Willie. Escolhia e lia um texto daquela Bíblia. Alguém orava e assim era o culto da manhã e da tarde. Às sextas-feiras e sábado à tarde, os cultos eram mais longos. A senhora White deu ao filho bom pedaço de terra, 7 acres, e ele construiu uma casa de bom tamanho. Está distante daqui apenas 5 minutos de caminhada. Na sexta-feira e no sábado à tarde, a família do filho vinha de lá para cá, entrava por esta porta. Todos saudavam a vovó assentada na cadeira de balanço. As crianças se assentavam no chão, os adultos em cadeiras, bem como todo o staff e os ajudantes, todos adoravam a Deus junto com ela. A sala ficava cheia e o culto, às vezes, durava 1h30. Cantavam os hinos preferidos de cada um, bem como os das crianças. Ela lia uma história especial para os netos e cada um orava, inclusive as crianças. Tão logo uma criança aprendia a juntar palavras em frases, ela a encorajava a participar do culto. Ela também dava conselhos aos adultos. Não façam orações muito longas. Quero ouvir as orações das crianças. No sábado à noite, após o culto, havia o encontro da pipoca. A pipoca era colocada nesta vasilha e sobre o fogo até estourar. Brincavam juntos até ser hora das crianças irem para a cama. Este relógio pertenceu a Uriah Smith, o homem que escreveu o livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Após sua morte, a viúva deu o relógio para a senhora White e até hoje ele marca a hora certa. Este relógio hoje vale mais do que o valor total pago por toda esta propriedade. Venham comigo à sala principal. Por aqui. Esta mobília toda, as cadeiras, estavam aqui quando a senhora White comprou a propriedade. A porcelana é do mesmo padrão de então que ela possuía quando vivia na casa. E existe à disposição ainda hoje. Ela se assentava à cabeceira da mesa como hospedeira. Aqui está um anel para envolver o guardanapo. E este anel está com seu nome gravado. Eles serviam aqui somente 2 refeições por dia, o café da manhã, às 7 da manhã, e o almoço por volta da 1h30 ou 2 horas da tarde. Como eles faziam muito trabalho assentados, achavam que apenas 2 refeições eram o suficiente. Mas a senhora White sabia que havia pessoas acostumadas a 3 refeições por dia. Ela sabia que crianças pequenas e trabalhadores braçais precisavam de mais alimentos e por isso deu ordens à sua cozinheira de que após a refeição do almoço houvesse abundante comida na despensa para que qualquer um que quisesse uma refeição a mais pudesse prepará-la por si mesmo. A senhora White tinha o telefone de número 63. As pessoas hoje dão risadas porque seus números de telefone são muito maiores. E o telefone era compartilhado com mais 12 casas. Muitas vezes o telefone tocava numa casa, mas tocava também em todas as 13 casas. Cada um tinha um código diferente de chamada, mais ou menos assim.
Imagina o telefone tocando e 13 pessoas correndo e atendendo ao mesmo tempo. A pessoa tinha que ser cuidadosa quanto ao que falava pelo telefone, se não quisesse que todo mundo soubesse o que estava falando. Se você não quer que outros saibam, não fale. A senhora White tinha uma caixa de gelo, uma geladeira sem motor. Colocava-se nela uma barra de gelo de cerca de 60 quilos. Os geleiros vinham 2 vezes por semana e ela obtinha uma barra de mais ou menos 20 quilos. O gelo era colocado ali e ao lado a senhora White guardava leite, ovos e creme de leite na geladeira, mas não carne. A carne não era alimento para ela já há muito tempo. Tão logo a mensagem de saúde lhe foi mostrada, a carne não fazia mais parte da sua dieta. Aqui é a cozinha, local de muito trabalho. Por vezes, no tempo de colheita, eram feitos 3.000 vidros de conservas de frutas e vegetais. Os vidros eram grandes, o dobro do tamanho dos de hoje, cerca de 2 litros em vez de 1 litro. Todas as prateleiras da despensa ficavam repletas com muita comida. E a maior parte da comida era cozida sobre o fogão, na chapa de ferro. Como não havia eletricidade, os ferros de passar eram à brasa, aquecidos sobre a chapa do fogão. Eram pesados, e quando esfriavam e não tiravam mais os amassados, eram colocados de novo sobre a chapa para aquecer. Trocava-se o manete por um já aquecido e continuava a passar. Aqui não se cozinhava aos sábados. Não havia refeições aquecidas aos sábados. Toda a comida era preparada na sexta-feira à tarde. O fogão também possuía embaixo da chapa um forno. Quando o alimento estava aquecido o suficiente, era transferido para esta estufa sem fogo. Colocava-se uma pedra superaquecida no fundo da estufa e a panela era colocada em cima. A estufa se fechava de modo muito justo e, quando a pedra e a comida esfriavam, o alimento estava pronto. Aos sábados, quando a irmã White estava aqui e era convidada para falar em uma de nossas igrejas, iam todos na carroça. E após o culto, ao voltarem para casa, a carroça parava perto de uma árvore à beira da estrada. As crianças podiam correr. O alimento era colocado sobre uma toalha, sob a árvore, e assim faziam um piquenique. Vamos subir agora. Eu contei que a secretária da senhora White não permitia que visitantes e até mesmo seus netos se aproximassem dela. Mas eles achavam um jeito. Entravam pela porta dos fundos e, enquanto alguns se distraíam embaixo, outros subiam pela escada secreta. Vamos subir pela escada secreta. Esta é a sala de escrever da senhora White. Ela construiu esta sala. Não estava na casa quando ela comprou. Ela precisava de um lugar calmo, onde pudesse escrever. Ela acordava às 3 horas da manhã, enquanto todos dormiam, ela descia do seu quarto. Punha uma lâmpada, regulava o calor da lareira, pois fazia frio, e se assentava na cadeira de balanço. Começava a sua jornada diária de escrever. Quando a temperatura ficava ideal, ela se movia para a cadeira verde que ficava no canto entre as janelas. Esta cadeira verde foi feita para ela na Austrália. Foi o único móvel de mobília que ela trouxe da Austrália. Junto da cadeira havia uma mesa móvel que podia ser ajeitada. Ela se assentava, colocava os pés no espaldar e puxava a mesa. Ela precisava disto, pois era de baixa estatura, 1,60 m. Escrevia durante horas nesta mesa.
Vez por outra se sentia cansada de tanto escrever. Chamava Sarah, que atrelava o cavalo à charrete, e ambas passeavam por horas na região próxima. Era seu passeio favorito para relaxar. Gostava de viajar com aquele bom cavalo e não precisava bater nele para andar. Tinha um jeito para fazê-lo andar como queria. A Sra. White tinha uma biblioteca pessoal e nela estavam estes livros aqui. Havia duas bibliotecas. Esta aqui com seus livros pessoais e a outra no prédio ao lado, onde estavam livros profissionais, livros de referência históricos e semelhantes. A Sra. White escolheu uma lista de histórias para crianças apropriadas para a hora do culto. Temos 12 livros montados por ela. Histórias que ela escolheu daqui, dali e de acolá. Ela assinava uma porção de revistas e, quando encontrava uma história interessante para crianças, recortava a página da revista e colocava nos seus livros. Ela também marcava embaixo dela quando e onde a história havia sido cortada e não usava aquela mesma história de novo. Este livro tem cerca de 100 anos de idade. No quarto dos fundos, há várias coisas que podemos ver e falar sobre elas. Não temos a Bíblia de 11 quilos que a Sra. White segurou por meia hora. Ela está na sede mundial da igreja em Silver Spring, Maryland. Mas temos uma foto dela. É esta foto na parede. O homem que está segurando é Mr. America, homem musculoso. Ele segurou a Bíblia na mesma posição, mas por apenas 2 minutos. Mas a Sra. White, sem nenhuma ajuda, a sustentou por meia hora, revelando assim que era a mensageira de Deus, que ele lhe dava energia especial, luz especial, poder especial para fazer o seu trabalho. Esta é a árvore genealógica da irmã White. Tiago e Ellen tiveram 4 filhos. Henry, o primogênito, morreu aos 16 anos de pneumonia. John Herbert, o caçula, morreu com apenas 3 meses de vida. Os 2 filhos do meio, Tiago Edson e William Clarence, são os filhos que atingiram a idade madura. Ambos se casaram 2 vezes. Ambos perderam suas esposas e se casaram de novo. Tiago Edson não teve filhos em nenhum dos 2 casamentos. Todos os descendentes da Sra. White hoje vêm de Willie e resultam de seus 2 casamentos. Ele teve 7 filhos, dos quais há hoje cerca de 200 descendentes. Nem todos são adventistas. Fico triste ao dizer, mas isto é um assunto de escolha pessoal, de convicção pessoal. Temos de reconhecer o fato de que nem todos são adventistas. Ano sim, ano não, eles realizam uma reunião de família. Esta foto é de alguns anos atrás. Mostra 3 das tataranetas da irmã White, ainda vivas. Gladys Colbuck, membro da igreja local aqui. A outra, Neil, é membro da igreja central na cidade. E esta é Mabel, de 95 anos, que vive ao norte de Sacramento, a cerca de 120 quilômetros daqui. Este é o quarto da Sra. White. Toda a mobília está preservada aqui, como quando ela morava aqui. Neste quarto, em 1907, ela recebeu uma mensagem muito especial. Ela havia recebido a visita do pastor Steve Haskell e sua esposa. O Sr. Haskell era diretor da Pacific Press e agora queria ir para Massachusetts lecionar Bíblia. Ele viera conversar com a irmã White sobre os planos deles.
Após longa conversa, a Sra. White lhes disse que não se sentia bem. Desculpou-se e subiu ao seu quarto. Preparou-se para deitar. Procurou uma posição confortável. Chamou sua ajudante. Havia algo pior que ela ouviu e não podia dormir bem. Às 9h30 da noite, ela acordou. Quero ler para vocês o que ela escreveu. Passava meia hora das 9 e eu tentei me mover na cama e verifiquei que meu corpo estava totalmente livre da dor. Ao me volver de um lado para outro, mover minhas mãos, experimentei uma liberdade extraordinária e uma leveza que não posso descrever. A luz mais suave e maravilhosa. Parecia-me estar nos braços de seres celestiais. Esta luz peculiar eu já havia experimentado no passado, em tempos de bênçãos especiais, mas desta vez foi mais distinta e mais impressiva e senti tal paz, paz tão abundante e plena que nenhuma palavra o pode expressar. Me coloquei na posição de sentada. Vi-me cercada por uma clara luz, brilhante como a neve. As bordas eram coloridas com quadros impressivos. Ouvi uma música, a música mais suave e doce. Era o cantar de anjos. Uma voz me falou: não temas, sou o teu Salvador. Anjos protetores estão à tua volta para te guardar. Eu disse: então isto é o céu e posso descansar. Não haverá mais mensagens para comunicar, não mais problemas a enfrentar. Tudo será fácil agora e terei paz e descanso. Oh, que paz inexprimível enche meu coração. É isto, o céu? Sou uma das filhas de Deus? Terei sempre esta paz? A voz me disse: tua obra ainda não está completada. Ela viveu aqui mais 7 anos após este sonho. Quando caiu e quebrou a bacia, sentiu que havia escrito tudo o que o Senhor lhe pedira comunicar à igreja. E assim ela não escreveu mais nada. Era 15 de fevereiro de 1915, sábado. A Sra. White não se sentia bem e não foi à igreja. Ficou no seu quarto até quase meio-dia. Desceu as escadas para lavar o rosto e chegou a esta sala. Creio que ela voltou-se e olhou ao redor. Caiu e quebrou a bacia no lado esquerdo. Os ossos se tornam mais frágeis e finos com a idade avançada. Ela estava com 87 anos. Sentia muitas dores. Chamaram um médico e a levaram para o hospital para tirar o raio-x. Verificaram que pouco podia ser feito por ela, a não ser evitar que sofresse muita dor, se possível. Colocaram uma cama hospitalar aqui neste quarto e aqui ela permaneceu em seus últimos 5 meses de vida. Ela morreu neste quarto no dia 15 de julho de 1915. Era uma sexta-feira à tarde. No próximo domingo foi realizada a primeira de 3 cerimônias fúnebres. Aqui fora, na frente, havia mais de 400 pessoas presentes. Após isto, o caixão foi colocado no trem e levado para Richmond, perto de Oakland, na Califórnia. Estavam em reunião campal e queriam se despedir dela. Na manhã seguinte, o caixão, num trem, levou-a para Battle Creek, Michigan, onde foi realizada a última das 3 cerimônias fúnebres por ela. Esta é a foto desta reunião dentro da igreja. Aqui embaixo podem ver o caixão, todas as flores e as pessoas presentes. Ela está enterrada no cemitério Oak Hill, em Battle Creek, ao lado de seu marido Tiago. Seus 4 filhos estão sepultados ao redor deles. E os pais do marido também estão no túmulo ao lado.